Bem-vindos, irmãos, à Escola Dominical da IPB Morada de Laranjeiras. Hoje nós vamos estudar o Salmo 126, Restauração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor nosso Deus, que possamos compreender a restauração que vem só do Senhor e possamos atribuir, Deus, toda a bondade somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse salmo ele trata do retorno do povo de Deus no cativeiro para Israel, quando eles foram libertos do cativeiro da Babilônia. E eles passaram 70 anos em cativeiro. E por vontade de Deus, já havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, eles ficariam 70 anos cativos. E o primeiro versículo ele vai dizer que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, esse retorno do povo de Deus para a terra de Israel foi um motivo de tal alegria que parecia que eles sonhavam. E é interessante a compreensão de que o salmista compara com sonho, porque quando a gente sonha ou dormindo ou acordado, é tudo perfeito. Quando você sonha com algo que você imagina querer ter no seu coração, você imagina aquilo tudo perfeito. E quando você está vivendo algo que é um sonho, então é algo muito especial, porque é tudo perfeito. Eles estavam indo para a terra de Israel e isso era como um sonho. Esse paralelo é muito interessante, é muito importante para a gente compreender o tipo de alegria que envolvia esse retorno. E ele vai completar dizendo: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então esse sonho era tão gostoso, era tão maravilhoso, que a boca estava cheia de riso, eles não se continham de felicidade de caminhar de volta para o seu país. Eles ficaram 70 anos imaginando talvez que não voltariam, mas que persistiram e continuaram fiéis a Deus, porque nem todos os que estavam cativos voltaram. A profecia de Jeremias dizia que apenas o remanescente retornaria, porque a maior parte ficou com preguiça, a maior parte ficou com medo, a maior parte achou que não era propício voltar para Israel naquele momento. Havia 1000 desculpas para não voltar. Ou até gostaram de onde eles estavam, porque havia uma garantia do rei de que eles poderiam reconstruir, mas ia ser um trabalho muito extenso, que é narrado lá nos livros de Esdras e Neemias. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E esse evento foi tão fantástico que até entre os ímpios, até entre aqueles que não têm Deus no seu coração, eles reconheceram que foi um grande fato, foi um grande feito. Porque não é normal um povo ser dominado, um país ser destruído, os seus habitantes serem levados cativos e eles voltarem. Na verdade, esse é o único exemplo, é o único evento como esse que aconteceu na história. Nenhum povo que foi levado cativo foi levado de volta pelo seu captor. E isso é totalmente único. Então, entre as nações, entre os povos ao redor, dizem: olha, que fantástico, o Deus deles levou-os de volta para a sua terra. Então, é algo que manifestou a glória de Deus. E isso é importante a gente ter na nossa vida tudo aquilo que manifesta a glória de Deus. Será que está manifestando a glória de Deus?
Porque esses fatos, apesar de toda a destruição, de tudo que aconteceu, manifestou a glória de Deus. E aí o salmista vai dizer: com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Então, eles reconhecem que não foi o rei que os libertou, mas Deus. E que o rei foi apenas um instrumento. Eles reconhecem que foi Deus que fez a vontade dele acontecer, essa vontade foi boa e por isso eles estão alegres. Esse é um ensino que nós devemos tomar para nós. Quem sara as nossas enfermidades é Deus. É Ele que sara as nossas enfermidades. Não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, não é nem o médico. Todos eles são instrumentos de Deus. É Deus que sara, é Deus que cura, é Deus que livra, é Deus que faz a sua vontade acontecer. Quando nós nos alegramos em Deus. E quando nós nos entristecemos, também nos entristecemos em Deus. Por isso que não cabe ao cristão, quando algo de ruim acontece, ter revolta. Sabemos que é a vontade de Deus. E cabe ao cristão atribuir a Deus toda a bondade, porque Deus tem o monopólio de tudo que é bom. Isso é importante a gente aprender. E nos alegrarmos na vontade de Deus. Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O Negueb é um deserto. E como é que pode restaurar a nossa sorte como as torrentes? Como torrentes são águas caudalosas. Como é que pode isso? Um deserto ter águas caudalosas? É que no Negueb, quando chove muito e cria rios caudalosos. E o que o salmista está dizendo é: restaura a nossa sorte. Em outra tradução tira-nos do cativeiro como as torrentes de água do sul. Então o sul era um deserto, chovia, e era um deserto tão quente que a terra fica seca, nada cresce, é um lugar terrível. Mas quando chove, vem a água e se torna um rio caudaloso. E é isso que o salmista está pedindo para nós. Restaura, Senhor, o nosso coração, que tem sido um deserto, e nos enche com a tua alegria, nos enche com o teu Santo Espírito. É isso que nós devemos buscar em meio à pandemia, em meio à tristeza, em meio às coisas que têm acontecido, mortes, doenças, empobrecimento, que nós possamos nos alegrar e possamos olhar para os céus e vir dos céus, para que o nosso coração, que é desértico, possa ser inundado com a alegria de Cristo, com o Espírito Santo de Deus e com a vontade do Pai em nossas vidas. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, eu pergunto, qual é a sua semeadura? O que você está plantando? O que você está colocando na sua história? Qual é a sua história na pandemia? Você desenvolveu seu conhecimento de Deus? Você aplicou aquilo que você aprendeu? Você tem vivido uma vida de paz? Você está confiando mais em Deus? É isso que você está plantando? É isso que você está semeando? Ou você está semeando revolta, amargura, distanciamento de Deus? É muito bom nós estarmos na igreja, mas isso não significa que você não deva ter uma vida espiritual o tempo todo com Deus. Não justifica você se enfraquecer. Ele vai dizer: os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Ou seja, ali na história eles estavam cativos, estavam semeando, estavam
na história a história da sinagoga, ela nasceu no cativeiro. Como eles não tinham mais o tempo para se reunir, eles criaram sinagogas onde a palavra de Deus era lida, onde Deus era adorado. Esse modelo de sinagoga é o que nós usamos até hoje. As nossas igrejas, elas usam o modelo de sinagoga. Nossas igrejas são um desenvolvimento das sinagogas judaicas, que nasceram no cativeiro. Desse semear nós vivemos até hoje. Imaginem, o que você tem semeado na pandemia? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então eles andaram chorando, né? E semeando. Nós estamos agora num momento de tristeza, muita tristeza, mas nós estamos semeando para a vida eterna, porque o ímpio pode esperar terminar a pandemia para voltar para a sua impiedade. Mas você não precisa esperar terminar a pandemia para ter uma vida real com Cristo Jesus. E quando terminar a pandemia, nós possamos voltar a nos congregar, nos abraçar, nos beijar, a festejar e fazer os nossos trabalhos, né? Será muito bom. Mas a nossa perspectiva não é uma perspectiva terrena. Nós não estamos esperando apenas a volta às atividades normais. Nós esperamos a volta de Jesus. Isso será realmente a nossa restauração. Quando o mundo será restaurado, a terra será restaurada, haverá um novo céu, uma nova terra, e tudo que nós fizermos aqui será premiado pelo Senhor Jesus, nosso galardão, e nós habitaremos eternamente na casa do Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Senhor nosso Deus, que possamos, ó Deus, ter a nossa perspectiva não para a terra, mas para os céus. Não para as coisas deste mundo, mas para as coisas que virão. Não para os nossos líderes humanos, mas apenas para o senhorio de Cristo. E possamos, ó Deus, semear para a nossa vida eterna. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.